Se Dom Quixote de La Mancha fosse real, certamente seria um esquerdista, daqueles que têm iPhone. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dom Quixote de La Mancha é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, no ano de 1605. Seu protagonista, cujo nome leva o título da obra, começa como um pequeno fidalgo da nobreza espanhola. O personagem, por ter lido tantos romances de cavalaria, um gênero literário muito comum daquele período, acaba perdendo a sanidade. Nesse gênero característico do período medieval e moderno, o herói passa por uma jornada de provação aos seus valores, onde sua honra e boa conduta são ressaltadas no final da aventura. Mas qual mensagem podemos retirar da obra e para quem mais poderíamos estender essa crítica? Vale ressaltar que a resenha que apresentamos não é a oficial do autor, mas sim uma nova perspectiva para tentarmos analisar e questionar o comportamento de diversos grupos coletivistas. Dom Quixote não é um Zé Ninguém na sociedade, de onde ele está sendo retratado. Ele é um fidalgo, ou seja, possui um status de nobre dentro da hierarquia espanhola do século XVII. Quase o mesmo status de privilégio social que um filho de juiz ou desembargador possui, sabe, né? Aquele socialista de iPhone bancado pelos pais, aquele mesmo que faz intercâmbio de estudos sem nem sequer pensar em trabalhar, aquele que olha o desenvolvimento humano conquistado em países desenvolvidos e pensa que isso literalmente é obra do socialismo democrático ou do socialismo escandinavo, e não do livre mercado e da livre iniciativa que esses países tiveram no passado, ou mesmo da liberdade econômica que mantém no presente. Mas enfim, voltando para a questão que liga Dom Quixote ao socialista de iPhone, o qual carinhosamente passaremos a chamar neste artigo de woke. Os wokes, sejam eles do Brasil ou do resto do mundo, vivem se deleitando sobre uma sociedade igualitária utópica, onde a propriedade privada não existe, assim como a religião. Igual canta a música Imagine, de John Lennon. O problema em toda essa narrativa é que não passa de um sonho de verão, uma ideia tão vazia que morre na praia quando aplicada. Em nome dessa ideologia, que pretendia instaurar um paraíso na Terra, milhões de pessoas foram mortas e muitas outras ainda sofrem em nome do socialismo. Assim como Dom Quixote, os wokes vivem lendo livros e mais livros acadêmicos que sonham com essa sociedade perfeita, a ponto de se descolarem da realidade e ficarem presos no mundinho da luta de classes e do combate ao fascismo. Não que combater o fascismo seja errado, pelo contrário, é bela e imoral qualquer resistência contra um Estado totalitário que priva as liberdades individuais. Mas, quando seu cérebro está derretido pelo pensamento coletivista socialista e pelo modelo de revolução marxista, a realidade dos fatos não é mais interpretada da maneira correta por esses grupos. Qualquer indivíduo que discorde da sua narrativa e da sua luta se torna um nazi ou negacionista, um inimigo que merece ser destruído em nome do bem maior. Assim como Dom Quixote, que lutava contra moinhos de vento, achando que se tratava de dragões ou alguma outra besta-fera extremamente perigosa, os socialistas de iPhone lutam contra o capitalismo malvadão, como se ele ao menos existisse no mundo de hoje. A única besta aqui são aqueles loucos insanos que não percebem o perigo que seu conto de fadas vermelho traz para a sociedade. Afinal, a definição de loucura é o desprendimento racional daquilo que é a realidade, e, a de insanidade, a realização do mesmo exato feito consecutivamente esperando resultados diferentes. Alguma semelhança com o Sosa que diz, mas aquele não era socialismo de verdade, e que, por isso, precisaríamos tentar mais uma vez? Não faz sentido. Obviamente que, para que um grupo político como esse continue travando suas lutas, é necessário que haja um discurso que suplante as individualidades de cada um. Assim como é mostrado no filme A Onda, de 2009, do diretor Denis Gansel, que é uma crítica ao surgimento de grupos militantes de extrema-direita, mas também pode ser usada para relacionar grupos militantes de extrema-esquerda. Todos devem seguir um código de conduta, até a forma de se expressar e de se vestir é padronizada para que todos ajam em conjunto como um grupo forte, coeso e unânime. Mas essa tática tem um problema. Independente de como ele seja formado, em breve surgirão dissidências dentro desse grupo,
como pessoas que manifestarão naturalmente a sua individualidade e proporão outros tipos de abordagem interna. É por isso que esses grupos coletivistas sempre partem para o ataque de algum outro grupo, um inimigo que pode ser forjado artificialmente, apenas para dispersar as vozes dissonantes internas. Afinal, aquele que falar contra a liderança do grupo poderá ser taxado de infiltrado ou sabotador. Essa tática é adaptada dependendo do contexto e do tempo histórico analisado, mas é a formulinha mágica de muitos militantes mundo afora, dentro da esquerda principalmente. Dessa maneira, os wokes conseguiram manter a luta de classes por tanto tempo. Afinal, mesmo com a queda da União Soviética e o fracasso da economia planificada socialista na prática, a esquerda ainda precisa gritar por algum grande feito do passado. Esse feito é a derrota do exército alemão durante a Segunda Guerra, um grande marco para a história soviética, que rendeu aos seus apoiadores a ideia de que eles foram os que de fato combateram o fascismo em sua raiz. Uma grande balela, pois, como bem elucida Hayek em O Caminho da Servidão, foram os comunistas que começaram a fazer bagunça na Europa desde o final da Segunda Guerra. Foram eles que tentaram, pela rebelião armada, instituir a sonhada ditadura do proletariado, inspirados na vitória dos bolcheviques da Rússia. Mesmo assim, o tempo demonstrou o fracasso desse sistema. O que restou foram apenas as taxações de fascista, que os fazem rememorar uma guerra que eles não venceram sozinhos, mas foi a única glória que perdurou através do tempo e é utilizada como propaganda de guerra até hoje pela esquerda esquizofrênica, ou seja, apenas uma justificativa para continuarem lutando contra moinhos de vento. Portanto, a criação da falácia do espantalho é fundamental para o modus operandi esquerdista. A identificação de um inimigo comum, ainda que irreal, dissipa as divergências internas e mantém um grupo focado no ataque e na caçada ao verdadeiro inimigo, as vozes que pensam livremente. O problema é que nessa cruzada sem sentido, os wokes atentam contra o pensamento independente da sociedade. Muitos trabalhadores, pessoas comuns, acabam sofrendo com ataques e xingamentos dessa classe autoproclamada superior e defensora do Estado democrático de direito. Assim como o Fidalgo de La Mancha, que foi proclamado cavaleiro pelo dono do bar da vila, os wokes se intitulam intelectuais eruditos por noções próprias de conhecimento e por repetir aqueles chavões cansados. É como você receber hoje um prêmio Paulo Freire de Educação. Eles se dão esse título por reconhecimento próprio, o que é o oposto de ser um intelectual. Vide os títulos de doutor honoris causas do Presidanto. A intelectualidade deve ser reconhecida dentro da sociedade como um todo, e não exclusivamente dentro de sua bolha ideológica, onde todos aparentemente concordam com tudo o que se fala. Além do mais, continua válida a máxima: é pelos frutos que se conhece a árvore. Essa é a medida de comparação que se pode contrapor Mises e Marx. Qual o legado que deixaram? Para finalizar, devemos sempre nos atentar aos Dom Quixotes de La Mancha que vivem entre nós, pregando ideias que cerceariam nossa liberdade e usurpariam nossas propriedades. Pois, na obra Dom Quixote, é apenas um otário fictício. Suas ações não colocam em risco nossas vidas no dia a dia. Mas as ações dos caçadores de fascistas, socialistas infames de iPhone, contraditórios burgueses, endinheirados envergonhados, os que estão presos na pseudo-gloriosa guerra patriótica da mãe Rússia, tão presente nas elites universitárias, esses sim podem fazer muito mal à nossa vida. Na verdade, desejam acabar com nossa liberdade e dizimar nossa propriedade. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Liberty Lion, revisado por Amazônia Livre e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!